Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, continuando com a nossa série de mensagens Imitadores de Cristo, hoje com o tema Ovelha Muda. Vamos lá para o texto bíblico? Novamente em 1 Coríntios 11, 1 e Filipenses 2:5, dizendo assim: Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero falar aqui, muito é dito para nós que devemos agir como Cristo agiu, ter a mesma atitude de Cristo e sermos imitadores dele. E quais seriam os seus exemplos? Já vimos no vídeo passado sobre uma vida sem pecado. Hoje iremos falar sobre esse exemplo que Deus nos deixou de ovelha muda. Eu quero ler para vocês lá o texto de Isaías 53, 7. Ele vai falar assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então Jesus ele foi um exemplo de ovelha muda, de um cordeiro mudo. E o que eu quero dizer aqui com ovelha muda não é que devemos nos calar diante de todas as situações, diante de todas as ocasiões, porque nem isso Jesus fez. Quando os fariseus questionam Jesus, quando os fariseus vão falar sobre o ensino de Jesus, vão criticar o ministério de Jesus, Jesus ele sempre responde àqueles fariseus, ele sempre responde ali os ministros, ele sempre responde àqueles religiosos que confrontavam os seus ensinos e os seus milagres. Porém, quando Jesus ele foi questionado ali sobre aquilo que ele fazia, quando ele estava ali para ser crucificado, que é o que o texto de Isaías está falando, quando ele estava ali diante ali do sinédrio, diante ali do tribunal de justiça daquela época, sendo condenado, que as pessoas estavam falando que os atos deles não eram atos de quem era filho de Deus, mas um atos ali que foi causado ali por Satanás, por Beelzebul, como muitos ali diziam, quando eles estão difamando a vida de Cristo, o ministério de Cristo, Jesus ele não fala nada. Jesus ele não retruca, ele fica calado. E isso ele deixa um exemplo para nós, porque muitos de nós, como somos ameaçados ou quando alguém fala mal de nós, né, difamados, a gente quer se defender. Né? Muitas vezes a gente quer se defender até mesmo sendo agressivo, sendo ali uma pessoa ali que não tem o caráter de Cristo. Se alguém nos ofende, a gente quer ofender aquela pessoa também. Se alguém nos agride ali com palavras, a gente quer agredir também, porque a gente pensa assim: ah, se a pessoa está me agredindo, eu não vou deixar abaixo, eu não vou deixar por aí. Sendo que o exemplo de Jesus foi como ovelha muda porque ele não se defendia. E nós temos o quê? Um advogado. O nosso advogado é Deus. Não precisamos defendermos daquilo que as pessoas falam, de ofensas que as pessoas dizem contra nós, de difamações que as pessoas dizem. Deixa que Deus é o nosso advogado, Deus é o seu advogado, Deus ele é o meu advogado. Não precisamos ficar falando se aquilo que as pessoas estão falando é verdade ou não. Existe uma frase que é um clichê, mas é verdade. Porque reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, porém o caráter é aquilo que Deus pensa de nós. Então nós não devemos preocupar tanto com a nossa reputação, se nós estamos andando no caminho certo. Se nós não estamos, devemos preocupar sim com a reputação. Mas se a gente está andando no caminho de Deus, se a gente está andando no caminho certo, no caminho que a palavra nos ensina a andar, não devemos preocupar com a nossa reputação, e sim com o nosso caráter. Todo mundo vai ficar feliz com a nossa vida, com a nossa caminhada? Não. Nem ficaram felizes com a vida de Jesus, que era muito maior do que nós. Você acha que eles vão ficar felizes com a nossa caminhada, do jeito da gente levar a nossa vida? Claro que não. Vão ter pessoas que vão nos difamar? Vai. Vai ter pessoas que vão trazer calúnias contra a nossa vida? Vai. Você vai se defender? Não. Você vai seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser ali uma ovelha muda e não se defender ali diante das acusações. Eu quero trazer um outro exemplo aqui, que é o exemplo de Jó. Lá em Jó 16, 19, ele vai dizer exatamente isso que eu estou falando. Ele vai falar assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado.
Então o próprio Jó fala que o advogado dele está nos céus, não está aqui na terra. Não precisamos defender diante das pessoas, precisamos nos defender diante de Deus. E diante de Deus, a gente vai nos defender ficando calado, entendendo que Ele vai fazer vai fazer justiça contra nós, porque Ele é a nossa justiça. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe um like e siga as nossas redes sociais. Que Deus abençoe vocês.